Bom dia, queridos amigos do canal da Comunhão Espírita. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para nós conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus à luz da nossa querida doutrina espírita, que nos abre tantos caminhos, tantas portas, tantas reflexões e que nos consola tanto. Essa semana nós comemoramos o Dia de Reis, que é uma homenagem aos Reis Magos, e é uma homenagem ao dia que eles chegaram para encontrar Jesus. Então, a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro e no dia 6 de janeiro nós comemoramos esse dia em que os Reis Magos chegaram para saudar Jesus. Aqui no meu estado, do Rio Grande do Norte, inclusive é feriado na capital, e quem já veio a Natal sabe que na entrada da cidade tem uma homenagem aos Reis Magos, tem um monumento dos Reis Magos, então esse dia é um dos dias mais importantes. Em muitas culturas também, a comemoração do Natal é até um pouco ofuscada pela comemoração do Dia de Reis. E é nesse dia que as pessoas se encontram, celebram a vida e trocam presentes, porque afinal de contas os Reis Magos vieram e trouxeram presentes, aqueles pastores, aqueles reis trouxeram presentes para Jesus. Então as pessoas lembram e comemoram esse dia em que os Reis Magos trouxeram os presentes para Jesus, trazendo também e trocando presentes entre si. É uma forma de celebrar a vinda desses reis, porque os Reis Magos eles vieram celebrar a vinda desse grande rei. Teve a estrela guia, que guiou-os até lá, né, indiciando, mostrando o caminho para a vinda de Jesus, e teve os presentes que eles vieram. Então, muitas culturas comemoram com grande força esse dia, com grande alegria, e que as pessoas se reúnem, comemoram, comem juntas e trocam presentes, lembrando desses presentes que foram oferecidos para Jesus e lembrando da alegria que representou para esses e para toda a humanidade a chegada desse rei tão importante, que é Jesus. Então, não podia deixar passar batido nessa data essa lembrança dessa história e desses reis que, representando toda a humanidade, prestaram sua homenagem. Jesus, nós sabemos, é o nosso governador do planeta, aquele mais poderoso, mais sábio e o maior homem que já andou sobre o planeta Terra. O nosso modelo e guia, aquele que planejou toda a vinda, toda a vida do planeta, planejou desde que ele se desprendeu do Sol até toda a passagem pelas eras geológicas, a vinda da humanidade, a sua própria vinda e tudo que existe. Ele acompanhou, governou e fez parte de tudo isso. Mas ficou planejada a vinda dele. E quando ele veio, apesar de todo esse papel e de toda essa proeminência e todo esse poder, sabedoria e conhecimento dele, que é um espírito puro, já muito próximo de Deus, que tem essa identidade de dizer que eu e o Pai somos um, ele optou por vir na humildade, dentro de uma manjedoura, numa família simples, humilde, ali da Galileia, e para provar que nós não precisamos de nos sobrepor pelos poderes humanos, mas que a mensagem que ele via passar era a mensagem da simplicidade, da fraternidade, e que ele queria viver a humanidade em todos os seus aspectos, desde enquanto ali vivendo naquela simplicidade. E foi assim que ele optou por chegar, numa simples manjedoura. Mas, como não podia deixar de ser, uma estrela veio para guiar, e grandes homens daquela época, grandes sábios, vieram lhe prestar homenagens e lhe trouxeram presentes, presentes que representavam tudo que havia de mais sagrado e de mais poderoso naquela época. Era o ouro, representando todas as riquezas, o incenso representando o saber, representando tudo, toda a espiritualidade, e a mirra também, representando a sabedoria. E tem uma história que eu gosto muito, aprendi na própria comunhão com um dos meus instrutores, quando eu estava fazendo ainda o ESD, que foi o meu querido amigo Sérgio, que me contou a história de um quarto rei mago. E é uma história tão bonita, logo que ele me falou, eu procurei. E existe um livro
que foi escrito sobre essa história, que é da tradição do cristianismo medieval. Então essa história existe desde as priscas eras do cristianismo e se transformou num livro, num conto, na verdade, de Henry Van Dyke, e se transformou num filme da década de 50, mais ou menos, um filme antigo, que é protagonizado pelo Martin Sheen, pai do Charles Sheen, que depois fez outros filmes, né, que até hoje trabalha no cinema e na televisão. E o nome desse livro e filme se chama O Quarto Rei Mago, também traduzido como O Quarto Sábio, The Fourth Wise Man. E ele conta que além daqueles três reis, daqueles três sábios que foram até Jesus e que celebraram a sua vida e levaram a eles aqueles presentes que predisseram a sua vinda pelos mecanismos de sabedoria, porque eles eram homens sábios que entendiam de astronomia, entendiam das ciências, as presentes e as ocultas, e conseguiram predizer, pela vinda da estrela e por outros meios, a chegada desse rei. Então, eles se encontraram e foram até ele, sabendo da importância que tinha. Mas não eram só três. Segundo esse conto, eram quatro. Eram quatro homens sábios, eram quatro sábios que se uniram, que compartilhavam conhecimento, que trocavam ideias, que viviam em estudos e que conseguiram chegar a essa mesma resposta de que viria esse rei e que esse rei chegaria. E eles combinaram de ir juntos os quatro e se encontrar. Mas é, no dia aprazado, os três, Baltazar, Gaspar e, e Belchior, foram, mas o quarto homem sábio, que se chamava Artaban, não conseguiu chegar. Ele, que era um príncipe, morava no palácio, teve questões muito graves que o retiveram. Estava havendo uma doença, uma peste no palácio onde ele vivia. E ele, que tinha detentor das ciências médicas, ele trabalhava como médico e também entendia de astronomia e de agricultura. Nessa época, todo mundo sabia um pouco de tudo, os sábios conheciam da natureza e conheciam da natureza humana também, e dos astros, de tudo que existia na natureza. Ele ficou para ajudar. Ele sabia que precisava ir, mas não podia deixar de ajudar aquelas pessoas que precisavam dele, diante daquela epidemia, daquela peste, daquela doença que vitimou tantas pessoas. Então ele disse: olha, sinto muito, por mais que eu reconheça a importância, eu também sei que eu não posso desprezar as necessidades das pessoas. Se eu posso ajudar, eu vou fazer o que eu puder aqui e alcanço eles no caminho. Só que havia uma data, a estrela já estava lá guiando, já estava se deslocando, e aqueles três esperaram por ele o máximo de tempo que eles puderam, Baltazar, Gaspar e Melchior. Mas chegou um momento em que eles tiveram que partir e seguiram o seu caminho. Ele não conseguiu avisar, então ficou para trás. Assim que ele pôde, ele seguiu no ponto marcado, como esperado, eles já tinham deixado, mas ele foi atrás. E ele tinha presentes também para aquele rei que chegaria. Os presentes eram 3 pedras preciosas. Uma pérola, que era a mais preciosa de todas, uma das pérolas especiais mais preciosas existia naquela época, um rubi e um esmeralda, todos de grande valor. E ele saiu na sua jornada com essas 3 pérolas, com essas 3 pedras preciosas, para dar de presente àquele rei que chegaria. No meio do caminho, ele também encontrou diversos obstáculos que o retiveram e que acabaram levando um pouco daquelas suas riquezas. Ele primeiro encontrou uma pessoa que estava absolutamente necessitada. Também vinha e estava escapando daquela peste, mas tinha sido pega por ela. Então estava precisando de cuidados e precisando de recursos para poder sobreviver àquela peste. E ele, mesmo sabendo que precisava encontrar o rei, não conseguiu resistir. Seu coração ficou doído diante de deixar aquele homem para morrer. Então, ele, numa passagem muito parecida com a do bom samaritano,
levou ele até uma hospedaria, cuidou dele pessoalmente, ele que tinha conhecimentos médicos, aplicou tudo o que podia e entregou uma das suas pedras, aquela esmeralda, para que ele pudesse receber mais recursos, aqueles que fossem necessários para salvar a sua vida e de outras pessoas que estavam ali também. No caminho, ele acabou ajudando outras pessoas que também estavam vitimadas por aquela peste e conseguiu tratar de muitos e ainda ajudar. Finalmente seguiu seu caminho, seguindo a estrela e as indicações que os amigos tinham deixado no lugar onde ele passava. E quando ele foi, ele deparou-se com uma situação muito grave. Aqueles 3 reis magos, aqueles 3 sábios, já tinham encontrado com o rei Herodes e já tinham reportado o encontro com aquele rei que poderia tomar o seu lugar. Então estava em curso, com grande violência, a perseguição às mães e às suas crianças, aqueles que poderiam ser os reis, aqueles que tinham acabado de nascer. E quando ele foi, a cidade estava empolvorosa, aqueles soldados correndo atrás daquelas crianças e procurando matá-las, e muitas vezes também vitimando suas mães, que, claro, não iam entregar os filhos assim de bom grado. E no meio de tudo isso, ele encontrou uma mãe oculta, escondida no fundo de uma caverna, tentando proteger seu filho e evitar que fosse encontrado. E naquele caminho vinham os soldados, e ele viu aquela mãe se escondendo e viu um soldado chegando. Era inevitável que ele encontrasse com ela. Ela estava acuada e não tinha chance de sobreviver. Então, o que ele fez? Ele entregou para aquele soldado aquele rubi, para que ele deixasse aquela mãe ir, para que ele fingisse que nunca esteve ali, que ele nunca viu, e deixasse que aquela mãe fosse embora, assim salvando a vida daquela mãe e daquele filho. E ele fez isso e foi embora. E das 3 pedras que ele tinha para oferecer para o rei, apenas uma sobrava naquele momento. Ele apenas tinha a pérola. E no meio do caminho ele passou por um vale em que viviam muitas pessoas vitimadas pela lepra, que hoje nós chamamos hanseníase. A lepra, que era essa doença que deixava as pessoas, não apenas vitimava o seu físico, mas socialmente também, porque as pessoas eram excluídas completamente da sociedade, eram enviadas para morrer nesses vales onde elas não conseguiam sobreviver. Padeciam males físicos, padeciam fome, padeciam desespero e jamais conseguiam sobreviver. E ele ali encontrou aquela sociedade de pessoas desesperadas e que não tinham nenhuma chance. E ali ele encontrou e ajudou aquelas pessoas. Ele usou os conhecimentos de agricultura para poder ensiná-las a plantar, a cultivar a terra, até pequenos animais, de forma que elas pudessem garantir o próprio sustento e trocar por remédios e outros ungüentos que pudessem prorrogar a sua vida, aliviar as suas dores e ajudá-los no processo, se não de cura, mas de melhoria do seu estado de vida e da sua qualidade para que eles pudessem viver. Ele ensinou tudo o que pôde para aquela comunidade e dentro em pouco eles começaram a colher e começaram a fazer progressos, a criar os animais, a ponto de, apesar de serem tão discriminados, eles se transformaram em fornecedores de alimentos para aquela sociedade que estava ali. Claro que isso gerou ódio, gerou rancor, gerou muito preconceito, e dentro em pouco tempo, aquela plantação deles foi queimada, foi dizimada, e todos os animais foram mortos por pessoas que não aceitavam que eles pudessem ter uma melhoria na sua qualidade de vida. Vendo aquilo desolado, ele não hesitou, ele deu a sua pérola, o único bem que ainda tinha para poder salvar aquela comunidade, para que eles pudessem melhorar e fazer novos investimentos e continuar com aquilo que eles tinham aprendido a fazer. Então, aquela pérola foi entregue para que ele pudesse plantar, comprar novas sementes, comprar novos animais e assim recomeçar com todo aquele conhecimento. E ele foi ficando, porque ele ainda tinha muito a ensinar aquelas pessoas, ainda podia fazer muito por eles. E foi ficando, e foi ajudando, e foi compartilhando mais conhecimento sobre as estações do ano, sobre as épocas melhores para plantio, sobre o melhor uso da água, sobre como obter os melhores recursos para que os animais ficassem em melhor situação e pudessem ser melhor aproveitados. E foi ficando.
e o tempo foi passando. E ele sempre com aquela ideia de ir atrás do rei. Até que ele, já envelhecido, quando soube que o rei passaria ali, ele foi e foi em busca dele. Disse: Olha, agora sim eu preciso encontrar esse rei, porque eu sei que ele está passando. Isso Jesus já em sua plena atividade, ou seja, já quando ele já estava em sua missão. E ele pegou as últimas forças que tinha para poder ir até o nosso mestre e buscar aquele rei. Deixou aquela comunidade e reuniu as suas últimas forças e tudo o que tinha e encontrou com Jesus. Já naqueles últimos momentos da sua vida. E quando ele encontrou, Jesus prontamente o reconheceu e tomou conhecimento de toda a sua história. E ele, muito envergonhado por ter deixado passar tanto tempo, por encontrar aquele rei que ele viria beber, já adulto, e por não ter nada a oferecer para ele. E aí então ele cunhou essa frase, que é a frase mais importante do livro e que fica como reflexão para todos nós. Ele perguntou: E agora, Senhor, o que que eu tenho para te oferecer? E aí Jesus, olhando nos olhos dele, disse: Olha, você utilizou todas as riquezas que me ofereceria para curar os enfermos, para salvar a vida daquela mulher que estava sendo perseguida, para matar a fome e dar dignidade àquela comunidade. E salvou tantas pessoas. Você pode ter certeza que você me ofereceu o melhor dos presentes. E cada uma dessas pedras, cada vez que você deu a cada um desses pequeninos, que você ajudou a vida, ajudou a qualidade de cada um deles, você pode ter certeza que no meu coração eu recebi todos os seus presentes. E aí, essa é a reflexão que eu quero deixar nessa semana em que nós comemoramos o Dia de Reis, dia 6 de janeiro. O que que nós estamos oferecendo para Jesus? É a pergunta que eu me faço sempre, não apenas nesse dia, mas faz parte das minhas reflexões diárias. E agora, Senhor, o que que eu tenho para te oferecer? Quais são os tesouros da minha alma que eu estou oferecendo a Jesus, que eu estou oferecendo a cada pessoa do meu caminho? Será que eu estou entregando não apenas as pedras, os rubis, as pérolas e as esmeraldas, mas eu estou entregando os tesouros da minha alma para tantos que necessitam? Será que eu estou economizando eles para encontrar alguém ou algum momento especial, alguma circunstância que, na verdade, não vai chegar? Será que eu não devo homenagear esse rei, homenageando a cada uma das pessoas, encontrando em cada necessitado o rosto desse rei, como ele fez e como Jesus nos ensinou a fazer, que a cada vez que matardes a fome de um irmão, cada vez que matardes a sede de um irmão, que visitardes aquele que estiver preso, que derdes roupa àquele que precisa ser vestido, é a mim que o fizerdes. Então que a gente traga na nossa alma inúmeros presentes e que a gente entregue a Jesus. E quando a gente olhar para Jesus, a gente possa dizer: aqui estão os presentes que eu entreguei. Que a nossa vida seja toda ela um presente àqueles que necessitam e assim um presente para Jesus. Que saibamos encontrar e identificar os nossos verdadeiros tesouros e encontrar Jesus em cada ser humano, em cada ser da natureza, em cada ocasião. Diz Jesus que bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Que nós tenhamos o coração puro e com isso consigamos encontrar a Deus, encontrar Jesus, encontrar esse rei em cada ser humano que necessita e que saibamos encontrar em cada ocasião que a vida nos fornece uma oportunidade de entregar o melhor de nós, os nossos melhores tesouros. Que Jesus esteja conosco. Recebam os presentes da vida e não deixem de entregar em todas as oportunidades, quando vocês puderem, os seus melhores presentes. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um feliz 2025 e que os presentes da vida nunca nos faltem e nunca faltem para todos aqueles que nós amamos. Grande abraço, até a próxima.